Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tialine aqui mais uma vez. Olha só, nossa aulinha aqui, vamos começar um novo assunto, né? Bem interessante. Nós vamos falar de medidas de comprimento, centímetro, metro e milímetro. Olha só, nós vamos entender por que elas são tão importantes e, e como é que a gente pode, na verdade, identificar quando eu vou usar o centímetro, quando eu posso usar o metro e quando eu posso usar o milímetro. Bora lá? Olha só. Nossa agenda, né, nosso conteúdo é medidas de comprimento, centímetro, metro e milímetro, que vão estar lá na página 84 até a 87. E nós vamos ter nossa atividade de casa. Vocês vão responder da página 84 a 87 do nosso livro de matemática, Farias Brito, volume 3. E aqui é a abertura do livro de vocês, tá? Lá na página 82. Olha só o que ele diz. Grandezas e medidas. Gente, aqui é a unidade completa, tá? Só que nós vamos estudar isso passo a passo. Hoje nós vamos ver essa medida de comprimento, depois nós vamos ver as medidas de capacidade, depois as medidas de tempo, e depois nós vamos chegar no nosso sistema monetário, que é o dinheiro. Aqui é porque, como é a abertura completa, né? E aqui ele vai dar todas as medidas de uma forma geral. E hoje nós vamos abordar mais específica de comprimento. Olha só como é que ele diz aqui, ó. Observe que nessa imagem nós estamos trabalhando com horas, está trabalhando aqui, deixa eu ver o que mais, ó, tem os nomes ali, tem aqui as frutas, tem a balança, né, questão de peso. E é o que ele diz. Amélia e Daniel estão visitando algumas lojas. O relógio na loja de sucos, olha só, tá vendo? Está marcando 10 horas da manhã ou 10 horas da noite? Será, gente, se é manhã ou se é noite? Porque, assim, na verdade, dependendo do seu relógio, ele pode marcar 10 horas valendo tanto para amanhã quanto para a noite. Só que, como a gente quer fazer essa definição, primeiro que a gente está vendo tudo claro, então a gente já imagina que é 10 horas da manhã. Mas não é só por isso. Porque se fosse 10 horas da noite, se nós formos falar de um relógio de 24 horas, aqui deveria estar marcando 22 horas, que equivale a 10 horas, só que da noite. Então, nesse caso aqui, seria 10 horas da manhã e não da noite. Aqui a tia vai dar só uma pincelada, porque, na verdade, a gente só vai se aprofundar mais lá na frente, tá? Em relação à medida de tempo. Aqui é onde nós vamos trabalhar a medida de tempo. Outra. Você é mais alto ou mais baixo que as varas de pescar à venda? Eu acredito que esteja lá na outra página, na outra parte da abertura da nossa unidade. Aqui é onde ele vai trabalhar justamente o que nós vamos ver hoje, que são as medidas de comprimento. Olha aí, as varas de pescar são essas aqui, ó. Ele diz aqui que tem mais ou menos 2 metros. E aí, você é mais alto ou é mais baixo? Acredito que todos nós somos mais baixos, né? Que 2 metros, vocês no caso, né? A tia também, que a tia não tem macho, já é 1,60 m, tem muito. E aí ele diz aqui, ó. Quais produtos da cena costumam ser pesados para a venda? E aí, olha só. Aqui temos o quê? Peixes. Olha a balança. No caso aqui seria, né? Medida de massa. Que eles iriam medir o quê? Aliás, medir não, perdão. Pesar o quê? O peixe. Olha só. Que também é a unidade de medida que nós vamos estudar mais lá na frente. Na página anterior, aqui, isso aqui também, ó, a gente pesa. Aqui eu acredito que seja as maçãs, que não está muito nítido, aqui é a melancia. E está aqui a balança, para também ver esse peso. Ó, outro, aqui no caso, ele diz aqui, quais produtos costumam ser vendidos em litros, que é outra unidade de medidas que nós vamos estudar ao longo do capítulo, da unidade, na verdade. Olha só o que é que nós compramos em litro, ó. Vasilhames de 5 litros e de 10 litros. Hoje nós vamos focar mesmo nas medidas de comprimento, altura, é centímetro, é milímetro e metro. Tem outras unidades? Tem, várias. Não tem só essas. Mas nós vamos estudar basicamente essas 3 medidas de comprimento, tá bom? Então, olha só. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Eu vou provar para vocês o que a tia está falando. 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Vamos lá observar, aqui é uma régua, vocês podem até ter em casa. Ela está numerada, ó, do 0 ao 10. Olha só, gente. Cada número desse aqui, ó,
é centímetro. E o que está entre ele, de 1 centímetro para o outro, são os milímetros. É o milímetro, ok? Por isso que eu disse o quê? Que em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Se você observar na régua, olha só, aqui ó, do 0 para o 1, né? Esse aqui é o quê? Eles são centímetros, olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 10 lá são os centímetros. E aqui dentro desse centímetro, ó, aqui dentro eu tenho os milímetros. É por isso que eu disse para vocês que em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Observe, se você tiver uma régua aí na sua casa, observe esses pontinhos que ficam entre 1 centímetro e outro. Toda vez que você for medir algo, preste atenção, vou medir algo, você sempre começa aqui, ó, dessa pontinha do 0. Tia, mas a minha régua não começa do 0. Toda régua é para começar do 0, mas tem umas que talvez estejam quebradas. Como é que eu vou medir? Você pode até medir do número seguinte, mas preste atenção. Quando você for fazer a contagem para saber quantos centímetros tem aquilo que você está medindo, você se preocupa em contar a partir do próximo número. Então, preste atenção. Se eu pegar algo para medir aqui, vamos supor, nós vamos ver alguns exemplos mais lá na frente. Vamos supor que ele chegou até aqui, o objeto que eu medi. Preste atenção. Eu não vou contar, eu vou medir daqui para cá. Vamos supor que o objeto deu até o 3 aqui. Eu não conto assim, ó. 1, 2, 3, 4. Não. Eu conto a partir do próximo número, porque eu comecei a partir do 0. Então, ó, eu começo aqui, ó. 1, porque daqui para cá deu 1 centímetro. 2 e 3. Deu para entender? Eu nunca começo a contar do primeiro número, eu começo a contar do próximo, porque quando eu conto do próximo, é sinal que eu já andei 1 centímetro. Deu para entender, né? Esse milímetro aqui, ele é a menor unidade de medida de comprimento. Ele é bem pequeno. Observe que ele está entre o centímetro. Então, quando eu quero medir unidades menores, porque o que nós vamos avaliar aqui de fato, nesse momento, gente, é qual unidade de medida vai servir para medir uma determinada coisa. Inclusive, no livro de vocês, tem várias situações em que ele só pede que você diga se é centímetro, se você mede em milímetros ou em metros. E o milímetro é a menor unidade de medida de comprimento. Ela é menor que o centímetro e é menor que o metro. Então, quando eu quero medir coisas bem pequenininhas, que você possa imaginar que está entre aqui, ó, eu vou medir em milímetros. Se for um pouquinho maior, pode ser que seja em centímetros. Se for em algo bem maior que isso, aí nós vamos ver o metro. São as 3 unidades que nós vamos estudar agora. Lembrando que, como eu falei para vocês, não tem só essas, tá, gente? Tem várias, mas nesse momento, o que nos interessa são essas 3 medidas, tá bom? Então, olha aí, o metro. O que é que ele diz aqui, ó? Quando queremos medir unidades maiores, usamos o metro, ó. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Então, quando você abre essa fita métrica, aqui tem até mais que isso. Mas quando você abre, quando chega no 100, ali deu 1 metro. Tá bom? Então, geralmente, a gente usa aí para essa questão da fita métrica para medir nossa altura, né? Que geralmente dá mais de 1 metro. Pode ser em centímetro também? Pode, mas aí já é outra coisa que nós vamos ver mais lá para frente, como acontece essa transformação. Quando eu estou na unidade, vamos supor, de metro, e eu quero aquela unidade em centímetro. É só lembrar, 1 metro eu tenho 100 centímetros. 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. E aqui ele diz, ó, essa aqui é uma fita métrica, que eu acredito que vocês possam até ter em casa. Isso aqui serve para a gente medir unidades maiores. Tudo de comprimento. Falou em comprimento, a gente lembra do metro. Vem de medir. Comprimento, medir, tá bom? E aí eu trouxe algumas situações onde a gente vai trabalhar, né, em relação a centímetro, metro e milímetro. Olha o que é que diz aqui, ó. Nesta sala, vamos montar o nosso bazar. Aí ele fala lá, ó, por que o senhor não usa a régua? A trena é mais comprida, por isso é
melhor. Observe que a régua, gente, ela vai medir, ela tem umas réguas bem grandes, né? Mas ela nem sempre vai me dar um comprimento mais completo. Geralmente ela vai vir mais em centímetros. No máximo que você vai ver uma régua, você pode até ver uma régua de 1 metro. Mas no caso ali, que ele vai medir, com certeza vai dar mais de metro. Então, o que ele diz aqui, ó? Que com a trena é mais comprida. Então, é melhor. Por quê? Porque a medida dele vai dar bem mais que 1 metro. E se ele usar a régua, tia, vai estar errado? Não, mas demora mais. Talvez não vá dar uma resposta precisa, porque ele vai ter que usar essa régua várias vezes para poder conseguir depois somar tudo para chegar no comprimento dele. Então, já tendo a trena, como os números dela são bem mais, né? No caso, tem mais, a medida dela é maior, fica mais fácil. Em vez de ele usar várias vezes a régua, ele vai usar a trena de uma vez só. E aqui, ó, ele diz assim, ele está medindo ou pesando o Pedro? Ele está medindo e pesando. Aquelas balanças ali, a gente geralmente vê na hora da medição, quando a gente vai praticar algum esporte, principalmente em escola, nas aulas de educação física. Onde aqui também é uma balança, que no caso não é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos falando de medida de comprimento. No caso, ele está fazendo as duas coisas. Está medindo e pesando. E aí ele diz assim, ó, que instrumentos você conhece que são usados para medir comprimentos? Eu não estou falando das unidades de medida, eu não estou falando do metro, do centímetro e do milímetro. Eu estou falando do que, né, os instrumentos que eu posso avaliar justamente isso, o metro, o centímetro e o milímetro. E aí, quais seriam? Se eu quiser medir algo pequeno ou algo um pouquinho maior, ou até maior ainda, que eu poderia usar? Bora lá? A régua, como nós já vimos, é um tipo de instrumento que serve para isso. A fita métrica, que nós também vimos. Tem mais algum? A trena. São três instrumentos, né, bastante conhecidos, que servem para você fazer essa medição. Geralmente, nós usamos a régua para fazer umas unidades menores, que no caso, milímetro e centímetro. A fita métrica e a trena, nós usamos mais para fazer essas medidas bem maiores, a trena principalmente. Mas esses aí são 3 instrumentos que servem para fazer essa medição. E aí, na segunda questão, diz assim, veja como Rodolfo, Cristiano e Rodrigo mediram o comprimento do canudinho. Qual deles está errado e por quê? Olha só, esse aqui eu já vejo que está correto a medição dele. Ele começou do 0, mas não significa dizer que na hora que ele respondeu aqui estaria correto. Presta atenção. Mas vamos ver, ó, ele mediu corretamente, ó, começou do 0, foi até o 3. Aí como é que eu conto? Ó, eu disse que é de um número para o outro. 1, 2, 3. Vamos ver se ele respondeu que são 3. A medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Está correto? Está corretíssimo. O outro aqui já começou meio que errado, porque ele não começou do 0. Mas tudo bem, como eu falei para vocês. O que vai importar? Eu saber contar. Eu não posso contar assim, não, ó. 1, 2, 3, 4. Não. O que foi que eu disse para vocês? A gente conta de um para o outro. Então, aqui seria o quê? 1, 2, 3. Por isso que é importante começar do 0. Porque se ele tivesse começado do 0, o canudinho teria parado aqui exatamente no 3. Aí ele não iria se confundir. Mas, no caso, ele começou do 1. Então, eu faço de um para o outro. 1, 2, 3. Então, olha o que ele diz aqui. Que a medida do comprimento do canudinho é igual a 4 centímetros. E aí, está correto? Ah, tia, mas ali deu 4. Mas o que foi que eu disse para vocês? Que nós começamos do 0. Não começou do 0, você tem que saber de onde começar a contar. É de um número para o outro. Então, o Cristiano está errado. Aí ele pergunta por quê. E eu acabei de dizer para vocês. Ele teve 2 erros, né? Primeiro, ele não começou do 0. Ah, tia, mas você disse que não é obrigado. Ok, mas aí já foi um primeiro erro. E o segundo erro que ele cometeu foi não ter contado de um número para o outro. Ele contou até onde deu o canudo. Então, ele partiu do primeiro número até chegar lá no 4. Então, ele não teve essa observação. O outro lá, para vocês verem, olha só. O outro lá também não começou do 0. Mas, preste atenção, ele conseguiu fazer essa contagem. Ó. Do 4 para o 5, ele contou 1. Do 5 para o 6, 2. Do 6 para o 7, 3.
3. E aí ele bota, ó, a medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Então, o Rodrigo também está correto. Aqui eu trouxe esses 3 exemplos para vocês verem quando nós começamos do zero, quando não começamos do zero e contamos errado, e quando também não começamos do zero, mas nós contamos corretamente. Então, lembre, toda vez que eu quero saber dos centímetros, enfim, medir qualquer coisa, nós começamos primeiro do zero. Não tem o zero, pode começar do número que tem, mas, lembre-se, eu conto de um para o outro, tá bom? Se for uma régua que comece do 2, e eu vou medir até o 10, eu não vou dizer que tem 10 centímetros ali, se eu comecei foi do 2. Aí eu vou começar do 2 para o 3, 1, do 3 para o 4, 2, e assim sucessivamente. Então, no caso, se eu começar do 2 para chegar lá no 10, eu só vou ter 8 centímetros, porque eu não contei com os 2 que vinham anteriormente, ok? Próximo, já está acabando, olha só. Estime a medida da altura indicada em cada figura e então ligue as figuras às medidas correspondentes. Aqui é uma estimativa. Aqui não é para você pegar uma régua e medir aqui, não. Eu não fui pegar uma régua para medir quanto dava isso aqui, nem aquilo ali. Ó, as setinhas ali. Aqui é uma estimativa. Quanto eu acho? Tia, e como é que eu vou saber? O que foi que eu disse para vocês? Quando são unidades menores, nós usamos os milímetros. No caso, aqui não tem milímetro. Aqui nós vamos trabalhar só com centímetro e metro. Então, a gente vai se basear em quê? Entre centímetro e metro. Quem é maior? É o metro. A gente não vai se basear pelo número, não, tá, gente? É pela unidade de medida, tá bom? Por que a gente vai se basear na unidade de medida? Porque se você for se basear pelo número, você pode achar que esse 80 é maior do que o 2. E realmente é. 80 é maior do que o 2. Se nós formos se basear em números. Mas, quando eu olho a medida, o centímetro é menor que o metro. Então, quando nós formos trabalhar nas unidades de medidas, seja ela qual for, no caso aqui nós estamos trabalhando a medida de comprimento, sempre se baseie pela unidade de medida, não se baseie pelo número. Tá bom? Sempre olhe a unidade de medida. E quando eu ensinar vocês a fazer a transformação, aí nós vamos falar de uma outra história, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês. Então, bora lá. Eu olhando aqui, ó, essa altura, essa e aquela. Vamos ter uma noção, vamos fazer uma suposição, né? Do que seria o que aí? Por exemplo, esse aqui é maior de todos. Então, como eu disse para vocês que o metro, ele é maior que o centímetro, não foi isso que eu disse? Então, consequentemente, esse aqui será o maior de todos. Então, ele é o quê? Vou abrir todos aqui para a gente fazer. Olha só. Então, esse aqui é o quê? 2 metros. Esse aqui, ó, preste atenção também. Como os dois, ó, é centímetro e centímetro, quando as medidas estão na mesma, no caso aqui é centímetro e centímetro, aí sim eu olho o número. Quando as medidas forem diferentes, eu vou olhar as medidas. Tia, mas você acabou de dizer que não é para olhar o número. Realmente não é. Quando nós estamos trabalhando com medida, nós olhamos as medidas. Só que aqui é a mesma medida, ó. Centímetro, centímetro. Será que como os dois são centímetros, eu tenho como dizer quem é maior? Se os dois estão com a mesma medida? Se tudo é centímetro? Aí, nesse caso, eu vou olhar os números. Você só não vai olhar número quando as unidades forem diferentes. Lá é metro e aqui é centímetro. Nesse caso, eu não comparo o número, porque o metro é maior que o centímetro, ok? Aqui é 80 e aqui é 20, tudo centímetro. Então, esse aqui é menor e esse aqui é maior. Olhando para cá, eu vou ver que essa altura é maior do que aquela. Olha só a minha estimativa, ok? E aqui, nossa atividade de casa, vocês vão responder da 84 até a 87 do nosso livro de matemática, Farias Brito. Eu acredito que deu para ficar bem nítido. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar cada vez mais para vocês ficarem bem craque, tá bom? Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!